passado, nós aprendemos, nós estudamos como nosso Deus criou o mundo em apenas 6 dias. No 6º dia, ele criou o homem. Mas como foi que Deus criou o homem? Hoje nós vamos aprender sobre isso. A Bíblia, a palavra de Deus, diz aqui, lá no livro de Gênesis, nós estamos estudando Gênesis, diz o seguinte, olha só. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E ainda mais, e o Senhor Deus então plantou um jardim no Éden. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele criou o homem, colocou no lindo jardim, jardim do Éden, e ele então colocou todo tipo de árvores boas, com frutos gostosos, plantas, flores coloridas, rios. Devia ser um jardim muito, muito bonito. Mas sabe, o nosso Deus, ele criou esse jardim para Adão. Adão era muito especial para Deus e Deus o amava muito. Deus, na verdade, ama todas as pessoas. Ele ama você também. O Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, ele te conhece. Ele te conhece desde o momento que você estava na barriga da sua mamãe. Ele te conhece, ele sabe tudo a seu respeito, porque ele te ama. A palavra do Senhor diz, porque Deus amou ao mundo. Esse Deus, ele é santo, ele é perfeito. Ele deseja que um dia você vai morar com ele lá no céu. O céu é um lugar maravilhoso, não há tristeza, só há alegria lá no céu. E esse Deus que te ama, ele também amava muito Adão. E olha só, naquele lindo jardim, o Senhor Deus deu uma ordem para Adão. Olha só o que foi que Deus disse para Adão. Olha só, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer, Adão, de todos os frutos que há aqui, de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor disse, essa é a ordem, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que era uma ordem fácil para se cumprir, porque tinha muitas frutas, muitas árvores ali, né? Então, mas o Senhor disse para ele não comer. Era a única ordem que o Senhor deu para Adão. E Adão também trabalhava, ele cuidava, ele cultivava o jardim. Mas sabe o que o Senhor Deus também fez? O Senhor Deus levou os animais até Adão e disse para ele dar os nomes dos animais. Então, já pensou, era uma tarefa muito grande, mas os animais eram mansos, né? Eles não tinham medo de Adão, nem Adão tinha medo dele, porque eles não faziam nada. Então ele viu aquele animal com o pescoço bem grande, né? Ele colocou o nome de girafa. Ele viu aquele bichinho pequenininho carregando uma folha, deu o nome de formiga. Então, ele deu o nome, todos os animais, realmente era uma tarefa grande. Mas sabe, Adão estava ali no jardim sozinho, não havia pessoas para conversar com ele. Mas o nosso Deus tinha um plano maravilhoso. E o nosso Deus, então, fez com que Adão tivesse assim, ó, um sono profundo. Então, enquanto ele estava dormindo, o Senhor então tirou uma das suas costelas e fez uma linda mulher para Adão, porque o Senhor tinha dito aqui, não é bom que o homem esteja só. E então, Adão, quando viu aquela mulher, ele disse o seguinte, esta afinal é osso dos meus ossos
e carne da minha carne. Imagine como ele estava feliz quando viu aquela mulher. Eles podiam conversar, eles conversavam com Deus. Na virada da tarde, o Senhor vinha conversar com eles. Imagine a alegria deles ali. E eu imagino também que Adão deve ter dito para sua esposa Eva, né, que o nome dela era Eva, que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Então eles estavam ali naquele jardim, vivendo feliz. Você imagina que era um lugar, na verdade era um lugar perfeito, né? Porque Deus havia criado tudo perfeito. Mas a Bíblia diz, olha só o que diz a palavra de Deus, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Na verdade, essa serpente que veio conversar com Eva era Satanás disfarçado. Mas antes, quem era Satanás? Satanás era um anjo brilhante, um anjo bonito que vivia lá no céu. Mas um dia ele se rebelou contra Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Ele disse: subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. E Deus teve que expulsar lá do céu. E ele foi expulso do céu. E com eles vários anjos também, que hoje são os demônios. Agora, ele é o inimigo de Deus, nosso inimigo. E ele é também conhecido, a Bíblia chama ele também do príncipe das trevas. Satanás significa inimigo de Deus. Ele é nosso inimigo. Então, disfarçado, ele foi conversar com Eva. E olha só o que foi que ele disse. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Veja só. Deus não havia dito que não podia tocar, mas não podia comer. Ela acrescentou algo que Deus não tinha dito, não é verdade? Mas Satanás, então, disse o seguinte: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele estava dizendo: olha, vocês não vão morrer não, vocês vão conhecer o bem e o mal. A palavra do Senhor diz que, vendo a mulher que a árvore era boa, agradável, então ela pegou o fruto, ela comeu. E ela também deu para o seu esposo. E foi assim que o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva resolveram fazer a sua própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus. Por isso que todos nós nascemos no pecado. A palavra do Senhor diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos no pecado, porque Adão e Eva desobedeceram a nosso Deus, comendo do fruto que Deus disse que não era para comer. E sabe, criança, quando você fica falando do seu coleguinha, quando você fica mentindo para os seus pais, quando você tira coisa do colega, ou você grita, isso é pecado. O pecado é sempre contra o nosso Deus. E o pecado, ele precisa ser castigado, porque é contra o nosso Deus, que é santo, que é perfeito. Eu e você temos o pecado, e esse pecado é terrível. Esse pecado é terrível em nossa vida. Olha, nós nascemos no pecado. E como o pecado entrou no mundo foi quando Adão e Eva desobedeceram ao nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que quando eles comeram daquele fruto, de repente, olha só, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si, porque antes eles estavam nus e não havia nenhum problema, porque não havia pecado. Eles perceberam naquele momento, né? Olharam para o outro e eles pegaram folhas, então se vestiram assim. Mas naquela tarde, o Deus, o nosso Deus, o Criador,
de todas as coisas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Eles se esconderam e Deus foi conversar com ele. Então o nosso Deus disse: Adão, Adão, onde estás? Adão, onde estás? E ele disse o seguinte: olha, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. E o Senhor disse: como é que você percebeu que estava nu? Porventura você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? E naquele momento ele disse: a mulher que me deste por esposa me deu o fruto e eu comi. Ele estava colocando a culpa na Eva. A Eva, por sua vez, disse o seguinte: a serpente me enganou e eu comi. Ela estava colocando a culpa na serpente. Naquele momento, então, o Senhor disse o seguinte, disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Né? Quando ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Agora você vai se arrastar, você vai comer o pó da terra. E naquele momento também Deus prometeu que ia enviar o Salvador, porque aqui no versículo 15 o Senhor disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, naquele momento, o Senhor prometeu que iria enviar o Senhor Jesus, para pisar a cabeça da serpente, para derrotar Satanás, o inimigo de Deus. Sabe, o Senhor Jesus veio a esse mundo como bebê, o filho perfeito de Deus, cresceu, teve a sua idade, mas o Senhor Jesus, ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. E sabe, quando ele estava aqui na terra, ele andou por toda parte fazendo bem. Mas um dia, homens mal pregaram o Senhor Jesus numa cruz, bateram nele. Ele tomou ali o meu castigo e o seu castigo naquela cruz. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, que diz o seguinte: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aquele que derramou o seu precioso sangue por mim e por você, ele foi castigado. Todas as nossas mentiras, desobediência, o Senhor Jesus carregou sobre si. E depois, então, pegaram o corpo do Senhor Jesus, colocaram lá numa caverna, né? Mas olha só, ao terceiro dia, o Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. O Senhor Jesus, ele não ficou morto para sempre. Ele está vivo e hoje ele está lá no céu, preparando um lindo lugar para os seus filhos. O Senhor Jesus não está ali no quadro, ele está vivo e ele tem o poder para perdoar o seu pecado. Deus prometeu enviar alguém no mundo para destruir o poder de Satanás e salvar as pessoas, então, do seu pecado. Jesus é o único que pode perdoar o seu pecado. Mas, crianças, que triste foi aquele dia, não é verdade? Que triste! Então, Deus, quando ele terminou de falar para a serpente sobre o seu castigo, ele então disse para Eva que ela iria sofrer muitas dores quando tivesse filhos e que seu marido iria governá-la. Disse também a Adão que o solo seria amaldiçoado com ervas daninhas, espinhos, né? E Adão teria de trabalhar muito, muito, muito para poder ter o seu próprio alimento. Adão e Eva estavam sendo castigados pela sua desobediência, mas apesar do seu pecado, Deus ainda os amava. A Bíblia diz que o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva.
mas eles não podiam mais viver naquele lindo jardim. Então o Senhor Deus colocou ali, expulsou Adão e Eva do jardim e colocou ali anjos na entrada do jardim com uma espada em todas as direções, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre no pecado. Que triste, né? Foi aquele dia. Eu imagino que Adão e Eva quando Deus fez roupas para si, que eles devem ter ficado agradecidos, né, pela promessa e pelo perdão de Deus por meio do Salvador que Deus iria enviar. E com o passar do tempo, Deus enviou, que é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que não ficou morto para sempre, que ele está vivo. E sabe, se você pedir perdão a Jesus pelos seus pecados, ele vai perdoar o seu pecado. Deus ama você com amor que nunca vai acabar. E a Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é clamar. E você pode clamar ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados. Tá certo? Deus ama você. Então fale com Deus a qualquer momento. Peça perdão. Peça para que Ele possa perdoar os seus pecados. E Ele então vai deixar o seu coração limpo de todo pecado. Quando você reconhecer que tem pecado e receber a Jesus como Senhor e Salvador. Deus abençoe e até a próxima história, se nosso Deus quiser. Um grande beijo para você.